Olá, meus queridos, bem-vindos ao Leido da Depressão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre The Witcher, ok? Vamos falar sobre o possível projeto de The Witcher 4 e também vamos falar um pouco sobre o que as pessoas reclamam um pouco do autor da série de livros The Witcher, no qual o game é baseado, Andrzej Sapkowski. As pessoas estão reclamando que ele é muito, talvez, mimizento com a série de games e etc. Beleza, vamos falar um pouco sobre isso, tá? Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre o possível projeto do The Witcher 4, né? A CD Projekt Red pretende expandir o universo da franquia. Só que ela, tipo assim, ela não descarta a ideia de desenvolver o The Witcher 4, mas o estúdio pretende expandir o universo da franquia sem produzir uma sequência para o game principal. Em entrevista a Strefa Winterstory, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, esse polonês é foda de pronunciar, cara. E traduzido pela IGN Poland, Adam Kicinski, CEO da CD Projekt, explicou que apesar da empresa ver a trilogia protagonizada por Geralt como finalizado, o estúdio ainda conta com os direitos de propriedade intelectual do game. Kicinski afirmou que a empresa vai provavelmente retornar com o mundo de The Witcher, porque tanto os fãs quanto os investidores ficarão decepcionados se os games não voltarem. Então, isso significa que os games novos vão girar em torno de personagens diferentes ou de períodos de tempo diferentes, mas Kicinski ele não deu muitos detalhes sobre os futuros projetos da empresa. Tipo, isso não vai acontecer provavelmente agora, porque um, atualmente a CD Projekt Red está cuidando do The Gwent The Witcher Card Game. Então, provavelmente vai ter um. Eles querem fazer um The Witcher 4, né? Mas eles não querem assim se concentrar na história principal do game, porque a história já estaria finalizada. Então eles vão fazer uma coisa mais diferente assim, não sobre o universo mesmo, não sobre o universo, mas assim com personagens diferentes ou talvez em um tempo diferente. Então, basicamente é isso. Mas vamos falar então agora sobre o Andrzej Sapkowski, o autor, né? Assim, eu tava até olhando umas notícias, vendo uns vídeos na internet sobre ele. As pessoas reclamam muito de que ele estaria sendo mimizento com relação aos livros, né? Porque assim, quando a CD Projekt procurou ele para fazer uma adaptação dos livros como game, ele, ele ele não achava que isso poderia dar certo, ele não achava que isso ia vingar, né? Aí a CD Projekt ofereceu uma participação nos lucros, ele recusou porque aparentemente ele queria ser pago no momento, né? Então ele falou assim, ó, não quero participar. Foi o que me pareceu, tá? Talvez esteja enganando, mas me pareceu que foi um negócio tipo assim: olha, eu não quero participação nos lucros, eu quero que você me pague agora e você pode adaptar o game e tal. Isso foi uma decisão, assim, foi uma decisão idiota porque os games de The Witcher fez sucesso pra cacete, né, cara? Principalmente o segundo e o terceiro. Então, se ele tivesse aceitado as participações nos lucros, o cara tava meio que milionário hoje em dia, né? Mas eu acho que ele deve ter uma vida boa, né? Ele deve ter uma vida boa como autor e também eu acho que ele trabalha na Polônia como servidor público. A questão ele reclama que muitas pessoas, muitos público novo chega até ele e acha que os livros dele são baseados nos jogos e não o contrário. E isso o entristece. E cara, dá para entender o porquê, né? Imagina que você é um autor de livro, você se esforça, ainda mais esse cara que é de outra época, ele não sabe como funciona o videogame, ele não entende essa indústria, ele nunca provavelmente jogou um videogame, então ele não entende. E aí chega um monte de moleque achando que os livros que você escreve é baseado num game e você não entende aquele negócio, você talvez até acha que é perda de tempo. E, pô, dá pra entender, né, cara, porque o cara tá reclamando, né? Outra coisa que ele falou, e isso eu acho que ele tá errado, né? Mas que ele fala assim que as pessoas só jogam o jogo por causa dos livros. Isso não é verdade, tá? Na verdade, o que aconteceu foi justamente o contrário. Embora The Witcher fosse muito conhecido na Polônia e alguns países lá por perto, ah, não era tão conhecido assim no Ocidente e em outros países, né? Então, o que ajudou a popularizar o livro no Ocidente
aqui para outras partes do mundo foi justamente o jogo. Tanto é que o livro The Witcher, The Last Wish, que é o último desejo em inglês, foi publicado nos Estados Unidos em 2007. Parece que o primeiro jogo foi feito em 2006, né? Então foi justamente o contrário. É claro que o jogo trouxe muito mais público para a série The Witcher. Então, ok, né? Não faz sentido essa afirmação. Ahn, ele diz que não odeia os jogos, ele apenas não os joga, né? E, claro, são interesses diferentes e tal. Mas ele também disse que gostou muito dos gráficos, assim. Por exemplo, eu acho que ele deve ter visto algum trailer, alguma coisa. E ele falou que é muito bonito e que a empresa faz um bom trabalho e é o mérito deles isso. Então, cara, pensa o seguinte, você é um escritor de outra época, você não entende essa mídia e você, ele deve ser um daqueles caras muito apegado com literatura, né? Então ele diz que até ver muito público novo nos encontros de livro que ele faz o incomoda, porque eu acho que ele gostaria de ter um encontro com pessoas com muito mais bagagem literária, né? Que perguntassem umas paradas muito mais, talvez, não sei, talvez muito mais profundas e mais relativas à literatura, mais relativas ao livro e à cultura do livro. Talvez, vai que ele tá lá num encontro, aí o moleque pergunta: Ah, você joga muito The Witcher? Aí o cara vai ficar: Ah, meu Deus do céu. Claro, né, mano? O cara já tá velho, ele não tem saco pra isso, né? Então, o The Witcher também vai ter uma série na Netflix, né? E ele vai trabalhar como consultor. E ele disse que para isso ele está muito empolgado. E isso, aí as pessoas falam: Ah, mas você não é empolgado com jogos e tal, então por que que a série você é? Bom, primeiro, série é uma parada muito mais antiga do que jogo de videogame, assim, do que essa indústria de videogame. Então ele deve ter um conhecimento muito maior sobre série, deve entender muito mais como a série funciona, por isso ele deve estar muito mais animado. E parece que a Netflix vai seguir bastante o roteiro da história, a cultura da história e os temas que ele teve escrito por tanto tempo, né? Então isso o faz sentir muito feliz. Já vai estar sendo adaptado bem fielmente à história dele. E fora que ele vai ganhar com isso, né? Com os jogos do The Witcher. Eu acho que até os projetos, por exemplo, bonequinhos do The Witcher, camiseta, eu acho que ele também não ganha nada, né? Eu acho que isso é tudo da CD Projekt. Mas, cara, então não é que o cara fala mal do videogame. Ele falou muito que os jogos são bonitos e tal, pelo pouco que ele viu, né? Mas ele simplesmente não joga, ele não tem interesse por esse tipo de coisa e ele não entende, por exemplo, o quanto isso é importante para as crianças que jogam, né? E tal. Ele não tem ideia do quanto isso é realmente fascinante para as crianças que estão jogando hoje em dia. Então, cara, não é que o cara é mimizento, não é que o cara tá reclamando dos jogos. É só que ele sente a obra dele talvez desvalorizada, né, por causa disso. Por causa dos jogos serem tão populares, as pessoas têm uma ideia errada do livro dele. Até alguns acham que o livro dele é um livro ruim, um livro sem profundidade ou sem muita qualidade literária, justamente porque é baseado na justamente porque foi adaptado por uma série de games, né? Então, talvez isso incomode ele também. A gente tem que lembrar também que tem uns caras que eles são muito. Que eles gostam de fazer a parada deles e ficar naquele mundinho deles, né? Vamos supor, o cara é um escritor e ele se acha um grande escritor. E nada errado ele se achar, tudo bem. E ele acha que aquele livro tem que ser apreciado por pessoas que tenham uma bagagem literária, que tenham conhecimento literário, e não por qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa não é qualquer pessoa que estaria pronta para entender a obra dele por completo, né? Então talvez isso incomode ele. E, cara, se ele acha isso, tudo bem, sabe? Não tem problema. E uma coisa é verdade, cara, sem os livros, o jogo The Witcher jamais teria acontecido, né? Os caras se basearam nos jogos e tal, e foi esse grande sucesso. E é claro que o The Witcher, ele tem muito crédito por ter popularizado a série de livros e tal. Então, fica aí essa parada a se pensar, né?
Mas é isso, então. Vamos ver se a série da Netflix vai ser legal também. Eu tô muito ansioso, eu quero ver, eu espero que seja. Eu li o primeiro livro e eu vou ler o segundo e vou ler a série inteira de livros. E tô muito ansioso pela série da Netflix. Que venha The Witcher, a série. Tô muito empolgado. Então é isso, até o próximo vídeo. Falou!